Agora acho que está gravando. Vocês estão vendo a apresentação? Eu tô. Tá? Então, boa noite, né, mais uma vez. Meu nome é Flaviane de Anda Bernardini. Sou professora de apoio no Estado há 2 anos. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho da minha formação acadêmica. Eu formei em 2011 em Pedagogia, pela PUC de Poços de Caldas. Em 2017, eu fiz uma especialização em Educação Especial e Neuropsicopedagogia, que seria a pós-graduação. O ano passado, eu formei em licenciatura em Educação Especial. E agora, eu estou fazendo licenciatura em Letras e Libras. Só um momento. O que eu preparei para vocês? Eu acredito que a Andréia já tenha falado, né? O meu cargo no Estado, ele vem com a nomenclatura, que é professor de apoio à comunicação e linguagem e tecnologia assistivas. E o que o Estado espera de um professor de apoio? Que é facilitar, né, a acessibilidade do aluno, promover uma condição de acesso e a participação da aprendizagem. O que seria isso? É estar realmente incluindo o aluno na sala de aula. Que o aluno não seja apenas, assim, do professor de apoio, mas que ele esteja inserido no ambiente escolar. Outra atividade nossa é a adaptação, adequar nosso material didático para o aluno. Estar em contato com a aula do professor regente e estar adaptando o material de uma maneira que o aluno consiga entender aquela disciplina ou o que o professor pretende que o aluno aprenda com aquela disciplina. Nós apresentamos um plano de atendimento e atuar de forma colaborativa com os professores, igual eu falei para vocês, que é estar adaptando a matéria do professor. Um assunto muito importante é a parceria com a família, porque o aluno, quando ele chega com o laudo, a família às vezes não aceita, ou a família tem todo aquele cuidado, proteção com o aluno. E essa reunião, esse contato com a família, ajuda a gente a entender melhor o aluno e como eu não vou conseguir trabalhar com esse aluno. Então, essa primeira reunião, os pais apresentam um laudo, que é realizado por uma equipe, né, médica, e é a partir desse laudo que a gente vai entender a deficiência desse aluno e também a família informar a história de vida desse aluno, porque não é somente a deficiência, tem os graus que afeta a deficiência desse aluno. O ano passado, eu tive 2 alunos autistas, no 2º ano do ensino médio. Foi um desafio muito grande, né, porque eu sou formada em pedagogia e entrei numa sala com 2 alunos no 2º do ensino médio com disciplinas de química, física, matemática, biologia, além do que a gente aprende na faculdade, né. Então, eu sempre tive que estar estudando muito a disciplina, porque tem aluno com deficiência que ele quer fazer igual aos colegas. Esses 2 alunos mesmo, eles se recusavam a fazer atividade adaptada. Então, eu tinha que ter um jogo de cintura para estar adaptando a atividade sem que eles percebessem que estava diferente do restante da turma. Até a questão, assim, do entregar o trabalho ao professor, entregar a prova ao professor. E nessa reunião com família, a gente consegue entender o que se passa dentro de casa, a rotina desse aluno,
porque um aluno autista, ele tem uma rotina muito bem detalhada. Meu aluno ia para a escola de ônibus, ele tinha toda a rota dele que ele fazia para pegar o ônibus. Se um dia a gente tivesse uma palestra na URCA, mudou a rota que ele faria para pegar o ônibus, ele já surtava. Então, eu tinha que voltar com ele até a escola, para da escola ele conseguir ir embora. Aí, como que é a avaliação, né? A prova, eles fazem a prova, só que uma prova adaptada, fora da sala de aula, porque eles exigem mais explicação, toda uma atenção diferente do restante dos alunos da sala. Tem prova que eu trabalhava, por exemplo, com alternativa, tem prova que eu trabalhava avaliação oral, havia prova que eu passava um vídeo antes, assim como eu também avaliava o aluno através da observação, como é ele dentro da sala de aula, como eles se interagem com os demais colegas da sala, se os demais colegas incluem ele nas atividades, assim como trabalham em grupo. Trabalho em grupo é um desafio muito grande para o professor de apoio, porque eu falo assim, eu tenho que ficar amiga dos alunos, porque ainda existe um preconceito muito grande. Esses 2 alunos que eu tive o ano passado não foi tão problemático, porque eles já estavam há mais tempo com essa turma, então essa turma já haviam se adaptado com ele, então o trabalho eles chamavam, então eu não tinha tanto essa dificuldade igual desse ano. Esse ano a aluna, além dela ser introvertida, ela não tinha amigos, e ela falava que ela não gostava de ninguém da sala. Então eu acabava tendo que ficar amiga dos alunos para conseguir incluir ela. Então, é sempre difícil avaliar um aluno de educação especial, porque existem N fatores, não é somente a nota que vai. Eles são muito preocupados com a nota. Uma média perdida é um problema, mas essa avaliação tem que ser feita realmente com os pressupostos de observação. Aí, como que é feito os meus registros? É o registro todo professor de apoio, né, que o Estado cobra da gente. É o que eu esqueci de falar para vocês também. Nós temos uma supervisora na escola, né, ela avalia o nosso trabalho, assim como nós temos uma coordenadora da superintendência, que é uma coordenadora de todos os professores de apoio. Essa coordenadora, ela que avalia o laudo do aluno, para ver se realmente existe uma necessidade de uma professora de apoio, e ela que avalia o nosso trabalho, porque pode ser que o aluno não se adapte com o professor de apoio, porque os primeiros meses nosso de trabalho é realmente uma aproximação deste aluno, conhecer o aluno, saber as dificuldades dele, e o que ele gosta, o que ele não gosta. Tem aluno que não gosta de contato físico, tem aluno que já é mais carinhoso, tem aluno que pode ter crise de ansiedade ou crises agressivas. Então, quando a gente vai para escolher o aluno, porque a gente faz uma inscrição sempre no final do ano, para o ano seguinte. E essa inscrição, ela avalia a nossa formação, que esse ano, no caso, eles cobraram pedagogia e a faculdade de educação especial. Até o ano passado, não cobrava pedagogia. Poderia ser qualquer curso, mas é educação especial.
ou após. Então, quando a gente faz essa inscrição, sai uma classificação nossa, uma listagem. E nessa listagem, tá aí, o que eles contam? A nossa formação, nosso tempo de trabalho no Estado, porque a gente declara a quantidade de dias que a gente trabalhou, e também nossa idade, entra vários caráteres classificatórios. Aí no dia que, antes de começar o ano, eles fazem uma designação, que chama. Aí eles colocam todos os alunos que necessitam de apoio, a sua deficiência, o ano que ela está, né, escolar, e segue essa lista de classificação. Eles vão chamando pelos números e a gente escolhe o aluno. Aí, essa coordenadora nossa da superintendência, ela passa um pouco a deficiência que esse aluno tem. Mas, todo ano a gente tem que estudar a deficiência desse aluno, porque nenhum aluno é igual ao outro. Por mais que fale assim, ele é autista, mas existe vários níveis do autismo. O ano passado que eu tive 2 alunos autistas, um era completamente diferente do outro. Um era todo comunicativo, adorava conversar, já estava trabalhando no mercado de trabalho. E o outro já era todo retraído, não conversava. Então, me deu muito trabalho me aproximar deste outro aluno. Então, o que é muito importante quando a gente pega o aluno, além de estudar a deficiência, do contato com a família, não sei se vocês vão conseguir ver, a gente recebe um relatório individual desse aluno, da escola anterior, ou do ano anterior, com o professor que ele estava, né? E o laudo do aluno, que é feito pela equipe pedagógica. Então, é como se fosse um arquivo norteador para a gente. E o que o professor de apoio tem que entregar durante o ano, né? Porque não é somente ficar com o aluno e adaptar a matéria. Bimestralmente, nós fazemos um relatório desse aluno. Esse relatório fica numa pasta desse aluno na escola ou com o professor de AEE, que nós começamos a contar como que foi o bimestre com esse aluno, o que ele atingiu, o que ele teve dificuldade, como que foi o relacionamento dele com a professora, com os demais professores, com os alunos. E no final do ano, junto com os professores regentes e o especialista, né, que é o supervisor, a gente elabora o plano de desenvolvimento individual do aluno, que é o PDI, que é onde nós listamos todas as matérias que o professor deu, qual foi a adaptação que a gente realizou e se o aluno atingiu ou não o esperado. E qual foi a intervenção que a gente fez para o aluno aprender. Então, todo aluno de educação especial, ele tem uma pasta com o nome dele, né? Onde a gente arquiva fotos, alguns trabalhos que achamos interessante, alguma prova. Opa. E é como fosse a vida desse aluno. Esse PDI, na verdade, ele não pode sair da escola, porque se a Zélia, que é a coordenadora da superintendência, quando ela vai na escola, ela pede essa pasta para ver como que o professor de apoio está trabalhando com esse aluno, qual é a intervenção. E nós assinamos um termo que sabemos utilizar e trabalhar com todas as tecnologias assistivas. Ou seja, cada aluno tem uma dificuldade. E é através dessa dificuldade que a gente acha a tecnologia assistiva para melhor trabalhar com esse aluno.
o que seriam essas tecnologias assistivas? O computador, a internet, calculadora, jogos, pranchas. Então, nós temos que apresentar várias formas para trabalhar com esse aluno de forma que ele consiga chegar ao desenvolvimento dele dentro de sala de aula. Aí eu separei algumas fotos para vocês. Essa é da minha aluna deste ano. Ela tem uma deficiência que chama mielocefaloceles occipital. Então, ela tem dificuldade na visão, ela tem baixa visão, então, e a coordenação motora dela também é um pouco comprometida. Então, a questão dela escrever é mais lenta, ou seja, eu não posso cobrar de uma aluna que ela escreva a matéria que o professor passe no caderno. Então, eu trabalho com ela, né, com o notebook, com a letra maiúscula, porque ela ainda ela não... tem uma deficiência intelectual, Flaviane? Tem. Mas é dessa deficiência dela que deu algumas alterações mentais, da deficiência intelectual dela. Ela é acompanhada pela DEFIP, então, toda semana eu converso com a pedagoga da DEFIP, e nós trabalhamos juntas. Peraí, que eu acho que tem alguém pedindo para participar. Pronto. Eu trabalho bastante com ela com vídeos, porque ela adora português, história e geografia. Então, ela gosta muito de vídeo explicativo, então sempre eu estava levando ela numa sala, colocava o data show, ela assistia. Professor, regente de turma, que é mais aberto a sugestões, ele deixava eu levar também para os demais alunos, porque às vezes a dificuldade dela é a dificuldade de outros alunos também. Então, depende muito também do professor regente, se ele dá abertura para a gente trabalhar de forma diferenciada também com os demais alunos. Nós acompanhamos alunos durante todas as aulas, e intervalo também. Então, essas são atividades de educação física que os professores trabalharam de forma lúdica com todos os alunos. A primeira foto, essa, foi no Davi, que eu trabalhei o ano passado, e o meu aluno, ele gostava muito de futebol, porém, ele tinha dificuldade locomotora, né? Aí ele descobriu que ele adorava ficar no gol. E o interessante é que teve o interclasse, a professora de educação física conversou com os alunos chamaram ele para ser o goleiro. E no final eles ganharam, né, o interclasse, ele ficou todo feliz. Foi a realização dele, ele ficou, assim, por ser muito tímido, mas ele ficou uma semana contando para todos os professores que ele havia ganhado no interclasse jogando como goleiro. Então, foi muito interessante, assim, a superação deles. E a foto abaixo é desse ano, no Polivalente, que a aluna também, ela falava assim para mim que ela odiava a educação física, não gostava dos amigos, não gostava da professora. Eu falei assim, não, mas vamos tentar, né? Eu participo com você. Então, eles fizeram um pega-pega de corrente. Ela também adorou. Mas depois de um dia, ela chegou para mim e falou assim, não quero mais participar. Mas eu estava sempre tentando, falando assim, olha, vamos participar, é interessante, a professora não fica só trabalhando futebol ou só vôlei, então trabalha de várias
diversas formas, né? Essa é uma adaptação que eu fiz na aula de física, que a professora estava trabalhando sobre espelhos, reflexão, né, da imagem. Aí eu trouxe um espelho para ela entender o sentido da disciplina, não a fórmula, porque física trabalha muito com cálculo. E ela, assim, não consegue fazer a interpretação do enunciado e colocar na fórmula. Então, eu trabalhava muito com ela a questão do sentido. Para que a gente usaria essa disciplina? A segunda foto é sólidos geométricos. Então, a gente traz bastante material concreto para eles saberem realmente o que está, como que funciona. É igual, teve uma aula da Solange com vocês, se eu não me engano, semana passada, que ela estava explicando sobre ângulos. Muito interessante. Para o aluno entender o sentido, para que a gente tem que aprender ângulo? Para que isso vai funcionar na minha vida? Porque esses alunos, a gente tem que trabalhar muito a questão do dia a dia. Para que ele vai usar isso? Como que é utilizado isso? Qual a função daquilo? Porque se eu só apresentar a matéria para ele, o cálculo, não vai adiantar de nada. Flaviane, só um minuto. Gente, vocês estão percebendo o que eu canso de falar? É exatamente isso. A criança, ela não vai fazer outra coisa diferente. Olha como é que a Flaviane está trazendo para a gente uma coisa que nossa, ilumina muito, Flaviane. É isso que é você mostrar, olha, estou estudando isso, fazendo cálculo, mas ela pode fazer de outra maneira, né? A mesma coisa. Muito legal, Flaviane. Chegou no ponto central da minha disciplina. Esses são alguns exemplos de pranchas que a gente trabalha, senão vocês não vão entender o que é a prancha. O que é a prancha? É como se fosse um material mais concreto, visual, para o aluno entender o que nós estamos trabalhando. A primeira foi feita com massinha, trabalhando mitose e meiose. E as ligações, porque é muito complexo. Sim, a questão do ensino médio acaba sendo muito difícil a gente conseguir passar para o aluno o que o professor está exigindo. A questão do português é um jogo, que é a conjugação do verbo. Então, aí tá lá, eu jogo, nós jogamos, para trabalhando, para o aluno estar entendendo visualmente o que o professor está pedindo no caderno ou na atividade. Essa é uma explicação das células eucariote. Então, é muito visual, com setas, porque até na hora da prova, a gente pode trabalhar com a prancha, porque a gente vai estar percebendo se o aluno aprendeu ou não, se ele conseguiu gravar o que foi explicado para eles. Agora, com a pandemia, está sendo um pouco mais difícil trabalhar com o aluno, porque a gente não estamos tendo contato, eu não tive tempo suficiente para me aproximar da aluna, porque a aluna, ela é muito tímida, introvertida, então eu tenho um pouco de dificuldade, ela conversa comigo o estritamente necessário para a matéria, e eu estou no segundo ano de novo, só que mudou a escola, né? Então, como que eu estou trabalhando com ela? Eu faço vídeos explicativos com a matéria, mas de uma forma mais lúdica. Essa primeira foto, eu estou trabalhando a questão da análise combinatória, que é a matemática. Então, para estar explicando para ela as formas que eu consigo combinar as peças de roupa dela, por exemplo. Química, o professor estava trabalhando massa molecular, calcular a massa molecular de um elemento. Então, eu trabalhei mais a questão da tabela periódica com ela do que com o cálculo. E sempre com vídeo, porque ela é muito visual. Ela é muito auditiva e visual. Então, ela consegue entender melhor se eu enviar para ela um vídeo explicando. Também faço chamadas de vídeo com ela,
envio áudio, biologia, novamente. O professor está trabalhando reinos com ela, então eu envio sempre a foto, o vídeo, uma forma para ela entender melhor. E as atividades, como ela tem dificuldade motora, eu estou trabalhando com ela pelo Forms, pelo Google Forms, porque eu mando o formulário para ela, ela me responde e eu envio para o professor. Aí, então, toda sexta-feira, eu envio para os professores todos os formulários que ela fez. Claro que ela não consegue fazer igual os demais alunos da sala, mas eu tento fazer de uma forma que ela consiga entender o que o professor está passando, sem necessariamente ter que fazer os cálculos. Então, essa aula de física foi sobre luzes. Quando o raio de luz bate, qual a cor que a pessoa vê. Então, eu mandei um vídeo muito simples para ela sobre se o raio chegar em um objeto branco e ele está vendo azul, qual que era a cor do objeto. Então, foi bem lúdico para ela. Aí eu perguntava para ela tudo que estava no vídeo que ela assistiu. Aí estava lá, qual cor um pedaço de papel branco aparece ao ser iluminado com uma luz de cor branca, ou uma luz de cor vermelha, ou amarela. Então, e sempre com alternativas, que ela tem a possibilidade de conseguir chegar ao resultado. E como eu não consigo estar perto dela, a família está ajudando muito. A família, a DEFIP, porque a DEFIP ela está indo, porque como é atendimento individual, ela está indo uma vez por semana. Então, eu consigo saber como ela está reagindo a essas atividades pela professora da DEFIP. E eu sempre estou perguntando, está conseguindo fazer? Está com alguma dificuldade? Precisa de aula explicativa por vídeo? Então, sempre trabalhando com o aluno e nunca infantilizar o aluno, porque eles não gostam, principalmente eles que estão na adolescência. E, como eu posso dizer, alguns estão com a sexualidade muito aflorada. Então, e eles não gostam que a gente trate ele como crianças. Então, eu tenho que tratar como se fosse um amigo. Às vezes eu brinco assim, porque eu dentro da sala de aula eu tenho que ser como se eu fosse um móvel. Observar, mas não observar. Perceber até que ponto que eu preciso intervir ou não. Porque se eu ficar também intervindo toda vez que eles forem se relacionar com algum colega da sala, eles acabam não tendo a inclusão. Então, eu sempre me preocupo dessa forma. Se o aluno está sendo incluído na sala de aula, porque se eu intervir todas as vezes, ele não está sendo incluído, vocês não concordam comigo? Porque e eu mesma estou prejudicando a inclusão deles na sala de aula. Então, às vezes, assim, algum acontecimento, algum trabalho em grupo que dá algum problema, eu acabo deixando até perceber, falando assim, não, agora eu tenho que intervir. Ou não, dá para caminhar dessa forma. Meu aluno, ano passado, ele era muito assexualizado. Então, eu tinha que ficar de olho nele no intervalo, porque ele queria ficar conversando com as meninas, mas a questão do namoro. E é até bom, assim, até hoje, eu tenho amizade com ele, me manda áudio todos os dias. Aí agora ele me conta, agora eu tô tentando arrumar uma namorada. E sempre trabalhando dessa forma. A mãe também me mandava áudio perguntando quem que era a menina que ele queria encontrar. Então, é bem complicado essa questão do professor de apoio em questão dos relacionamentos. Eu preciso intervir, mas não posso. Bom, meninas, eu acho que é só. Alguém tem alguma dúvida?
Desculpa o nervosismo. Você saiu super bem. Eu acho que você foi assim. Eu anotei aqui, eu falava assim, nossa, eu dou aula de uma disciplina, né? Já estudei bastante sobre a educação especial e tal, mas é diferente de falar com quem pratica cada questão, né? Então, eu Então, nunca fui professora até, de apoio, nunca até fui. hoje, a minha experiência ainda é curta, né? Perto de várias pessoas. Mas eu comecei na educação especial desde os meus 14 anos, porque eu sempre morei ali perto da APAE. Então, e minha tia sempre foi professora na APAE. Então, eu venho de uma família toda na educação. Então, com 14 anos, eu falei para minha mãe que eu queria ser voluntária na APAE. Então, desde os 14 anos, eu sou era voluntária na APAE e é muito enriquecedor, porque antigamente a APAE era vista como uma escola especial, literalmente. Os alunos não iam para o ensino regular e iam somente para a APAE. Então, eu trabalhava com eles de maneira completamente diferente. Então, é uma área que eu tenho muito interesse, pretendo continuar. Se Deus quiser, o ano que vem eu tento mestrado. Alguém tem alguma dúvida? Flaviane, pode ir firme nesse mestrado aí, você tem todas as características. Antes das meninas começarem a perguntar, tem uma coisa que eu não quero perder, tá? A luta do Estado de São Paulo para não ter o professor cuidador é exatamente no ponto que você tocou. Os alunos precisam ganhar independência. Então, aquele cuidador que acaba super protegendo, ele acaba não fazendo, permitindo a inclusão. Porque tudo que o professor vai fazer, o cuidador, vai comer, então põe na boca, vai não sei o quê, vai junto. E esse cuidador acaba sendo, às vezes, a única companhia dessa criança na hora do recreio. Né? Então, a aluna desse ano, ela entrou no Polivalente o ano passado, no primeiro ano, e quando eu a conheci, foi bem difícil. Eu falei assim, nossa, esse ano vai ser complicado. Eu não sei nem se eu cheguei a comentar com você, André, porque a menina não foi receptiva comigo. Ela chegou para mim no primeiro dia e falou assim: o ano passado eu reclamei da última professora de apoio. Espero que esse ano eu não tenha que reclamar de você. E nossa primeira questão é aproximar do aluno. O primeiro mês, nós perdemos praticamente o mês todo para aproximar, para conhecer o aluno. Então, ela deu um pouquinho de trabalho e acabou vindo a pandemia, então eu não consegui me aproximar tanto dela. E ela faltava muito. Mas eu acho muito interessante ela, a questão assim que eu mando. Oi, bom dia, tudo bem? Ela me manda, oi. Então, eu não consigo ainda me aproximar dela. Mas o que foi bom, porque com a pandemia também, a coordenadora pediu para eu ajudar outros alunos que têm a dificuldade, porém não têm um laudo. Ela falou assim, você está fazendo atividade para aluno, você pode mandar para outra também? Eu falei assim, posso, se os professores regentes de turma autorizarem, por mim, tranquilo. Então, aí ela está vendo que não é só ela que tem a dificuldade. Porque no começo ela me falava assim, eu não gosto dos meninos na sala, eu não gosto das meninas na sala, elas são metidas, elas são chatas. Aí quando o primeiro bimestre o professor deu um trabalho em grupo, todas as disciplinas, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou conseguir um grupo para ela? Aí eu fui conversando com as meninas, porque eu me aproximo da sala inteira. Tanto que no final eles esquecem que eu também sou professora, o restante da sala começa a matar a aula, aprontar, e eles acham que eu não vou contar para os demais professores. Porque eles me veem como aluna também dentro da sala. Me pedem cola de prova, então é sempre
É muito interessante estar de volta no ensino médio, né, na educação. E Mas teve um ano que... Pode não, falar. nessa questão que você está falando aí, de aluno, né, de aceitação, eu até queria fazer uma pergunta que é uma dúvida minha, que eu sempre vejo. Então, tem coisas que eu estou tão ávida de resposta quanto as meninas, porque a minha observação era de outro lugar na escola, né? Uma questão que eu sempre fico assim, é porque eu vejo que nessa dificuldade de relacionar, o que tem acontecido na rede estadual? Muitos professores de apoio vão acompanhando os alunos ao longo dos anos. Então, vai no primeiro, vai no segundo, vai no terceiro. Do meu ponto de vista, Andréia, né, eu acho que isso, às vezes, acaba prejudicando a inclusão nessa questão que você falou. Depois eles não aceitam o outro e eles ficam muito dependentes desse professor para tudo. Isso é verdade? Então, eu vejo isso como um problema, porque eu até falei para o meu aluno nas férias, né? Eu falei assim, nossa, se Deus quiser, eu vou ficar com você, porque ele é muito religioso, né? Então, ele sempre me manda a palavra, sempre conversa. Então, aí ele pegou e falou assim, não, você vai ficar comigo sim. Só que eles acabam ficando muito dependentes do professor de apoio, para tudo. No final do ano, eles chegam e falam assim, professora, pede para o professor deixar eu sair da sala, pede para o professor. Então, eu falo assim, não, você é o aluno, quem vai levar um não ou um sim é você. Eu estou aqui para te auxiliar na disciplina, nos conteúdos, não na sua vida. É igual os alunos do ano passado, eu observava eles no intervalo para ver se não teria nenhum problema fora do comum, mas eles não percebiam que eu estava observando. Por exemplo, eu ficava conversando com outro aluno da sala, ou eu fingia que estava lendo alguma coisa, para ele não perceber e não ficar dependente. Tanto que todo mundo comentava, falava assim, ele tem medo de você, que você é brava. Aí, e sempre quando algum professor precisava chamar atenção, que eles estavam aprontando, porque por mais que eles sejam de educação especial, eles têm as malícias deles. Meu aluno matava a aula, porque o nosso café é depois que eles entram para a sala. Então, eu ia tomar café, ele saía da sala e sumia pela escola. Então, até um dia que o diretor chegou e falou assim, olha, eu vou te dar uma advertência para sua mãe assinar. Ele quis morrer, porque, assim, eles sentem muito mais do que um aluno sente na adolescência. Então, ele ficava assim, nossa, minha mãe vai ficar muito brava, Flaviane, me ajuda. Eu falei assim, não, quem matou a aula foi você, não foi eu. Quem vai ter que contar para sua mãe é você. Aí ele fala, aí sim, o diretor dá advertência, mas todo mundo tem aquela dó, aquela carisma, né? Aí ele já sabe, né? Eles falaram assim, eu nem vou mostrar. Eu falei assim, olha, eu dou 2 dias para você mostrar para sua mãe e trazer assinado, senão eu vou contar. Então aí eles porque assim, eu tenho aquele aperto no coração, mas é igual mãe, a gente tem que ser rigoroso com eles, porque alguns alunos têm essa malícia, eles sabem, por exemplo, assim, se eu não fizer o dever de casa, eu vou passar de ano mesmo, eu vou ganhar a média mesmo. Então, eu sempre cobrava deles isso. Então, eles tinham medo de mim. Aí, esse ano, ele manda para mim um áudio falando assim, eu tô assistindo videoaula, tá? Igual aqueles que você me mandava. Então, é gostoso essa parte, assim, a relação que fica. Mas, igual a Andrea comentou, eu acredito que todo ano deveria trocar o professor. Pela questão da intimidade. Do relacionamento. Meninas, eu coloquei, quem quiser fazer perguntas, é só abrir o microfone. Eu sei que vocês estão loucas para fazer pergunta. Olha lá, pode abrir, Ana. Posso falar? Oh.
Oi, Flaviane, tudo bem? A questão que você falou, para dar liberdade, né, autonomia para eles, a questão de trabalhar em grupo. Aí você falou daquele que não quer trabalhar no grupo. Mas e se for ao contrário? Aquele aluno, né, que você é professora de apoio, né? Uhum. Então aí aquele aluno que quer se aproximar, mas aí você vê que os outros não querem incluir ele. Qual que é a sua posição? Você pode passar isso para frente, você pode intermediar, ou você tem que deixar, né, o seu aluno se classificar? Como é que funciona isso? Eu tento, como que eu posso dizer, intermediar de uma forma pacífica, né? Então, quando começa o ano, eu me aproximo sempre de todos os alunos da sala e observo qual é aquele aluno que o meu aluno tem mais comunicação, gosta mais. E quando tem esse trabalho, quando tem trabalho em grupo, é muito difícil, porque a sala ainda tem aquela dificuldade para estar aceitando o aluno. Os alunos que estavam no Davi Campista, eles já vieram de antes, né? Então, eles estão caminhando com essa turma há mais tempo. Então, eu não tinha essa dificuldade, porque eles chegavam e falavam assim, eu vou fazer grupo com você. E eles aceitavam, os amigos da sala aceitavam. Agora, desse ano, foi diferente, porque ela fazia um ano só que ela estava com a turma, e o polivalente misturou os amigos. Então, ela acabou perdendo um amigo que ela tinha mais afinidade. Então, eu acabei... No sentido assim, se você vê, né, por exemplo, é um aluno novo, a turma em geral que não quer se aproximar. Eu queria saber assim, se você tem o poder de divulgar, de fazer com que a turma se aproxime desse seu aluno especial, ou que você passe para a direção que não está havendo uma empatia dos outros. Se você que faz você pode fazer essa mediação. Primeiramente, eu passo para a professora regente da turma. Falo assim, olha, você deu um trabalho. Aí, às vezes, tem professor que já determina o grupo. Vai fazer assim, do número 1 ao número tal, vamos fazer esses alunos. Agora, se não for possível, aí eu tenho que passar para a direção, para especialista, porque a especialista conversa com esses alunos no horário que a aluna não esteja na sala. Para não estar constrangendo também o aluno. Ah, tá. E isso você acha que seria uma forma de forçar a outra parte ou de conscientizar eles? Eu acredito que seja uma conscientização, mas no fundo está forçando, né? Aham. Acho que até pela idade deles, né? Porque a socialização é muito favorecida quando as crianças são menores, né? À medida que elas vão avançando... O ensino é fundamental, que eles são menores, eles recebem melhor esse aluno. Eles incluem na hora do recreio, as brincadeiras. No João Eugênio, quando eu trabalhei lá, eu não trabalhei como professora de apoio. Eu trabalhei como regente de turma. Mas eu tinha uma aluna cadeirante. E extremamente comprometida. Então, ela tinha uma professora de apoio e uma SB que tomava conta dela na hora do intervalo. Tanto nas questões de higiene, alimentação, porque ela não conseguia realizar sozinha. Só que, qual a diferença? Como ela estava no terceiro ano do ensino fundamental, as crianças brincavam com ela. Pegava a cadeira dela, ia para um lado, ia para o outro. Então, interagiam com ela. Agora, quando é adolescente, é mais difícil. Porque eles estão naquela fase do namorar, tem já os amigos, os melhores amigos, é o tempo todo no celular. Minha aluna mesmo ficar assim, ó, vamos desligar o celular? Eu não acho que já tá bom, porque é diferente. E ela ficava assim, eu só tenho uma amiga na escola. E quando essa amiga faltava, ela ia pro meu lado, ela corria atrás de mim.
Aí, quando essa aluna não estava, quando essa aluna estava, ela já se afastava um pouco. Então, é complicado. O ensino médio, eu acredito que seja mais complicado. Flaviane, boa noite. Boa noite, Larissa. Pegando o gancho nessa pergunta da Ana e na pergunta da Andréia, então seria bacana que com os alunos da educação especial, que fosse ao contrário, ao invés de que com um professor de apoio não seguisse um professor só um professor durante os anos, mas que com a turma fosse a mesma turma, desde pequeno, porque aí ajudaria a desenvolver isso com o aluno, né? Porque, assim, com o professor é complicado porque ele fica dependente do professor. Mas se for com a turma, ajuda a desenvolver melhor? Ajuda. E, assim, nós temos o problema, porque o Estado, teoricamente, ele seria responsável somente pelo ensino médio. E ficaria a cargo da prefeitura o ensino fundamental. Então, muitas escolas do Estado de Poços de Caldas oferecem apenas o ensino médio. Assim, o Davi ainda entrou Fundamental 2, mas o projeto do Estado é ir acabando com o Fundamental. Entendi. Eu ia então, o aluno acaba entrando no primeiro ano do ensino médio sem conhecer ninguém. Às vezes, quando a escola é próxima, vão os amigos da escola, mas é difícil. E o laudo dessa aluna desse ano, que veio da autoescola, já me falou que ela já me apresentava a aluna como uma aluna introvertida, que não se relacionava nem com os professores. Então, e assim, não, né, tinha dificuldade em tomar iniciativas, crises de choro, de não querer ir para a escola. Então, é uma questão complicada. Então, acompanhando a turma seria muito mais fácil. Tem uma questão da Lilian ali sobre essa questão do introvertido, que eu acho que dá para você. Eu vou ler para você. Ela pergunta. A Lilian está aí? Quer falar, Lilian? Bom, entra na pergunta da Larissa, né, dessa questão aí de professor, e fala assim, ó, ela está falando que o microfone está ruim, então eu vou ler. Você acha que quando o aluno é assim, nessa característica da tua, né, introvertida, né, é uma questão de aceitar essa especificidade, ao jeito dele mesmo, ou se é uma questão para um psicólogo também, trabalhar na questão emocional dela, junto com o professor regente. E aí eu acho que você vai falar legal sobre essa questão de integração de trabalho. Como que eu posso dizer? Essa aluna, ela é atendida por psicólogos e pedagogos da ADEFIP. E a ADEFIP entra sempre em contato com o professor de apoio, tanto assim, para sabendo como estamos trabalhando com a aluna, e para saber também o que está sendo trabalhado, com uma forma de trabalhar com essa aluna, porque eles já acompanham ela há mais tempo. Se eu não me engano, desde 2018. Então, ela tem uma questão muito séria para ser trabalhado, para ser desenvolvido durante os anos, que é essa questão dela não se abrir com ninguém. Até como professor de apoio, ela tem dificuldade. Então, imagina com a sala, né? Que ela entrou ano passado, eram amigos diferentes do que ela vinha desde o ensino fundamental. Desculpa. E além da dificuldade dela, da deficiência dela, que já, pelo laudo dos médicos, fala que ela tem essa dificuldade. E os pais, querendo ou não, protegem muito a criança com deficiência. Porque eles ficam com medo do filho sofrer. Eu não sei se alguém tem algum filho deficiente, mas tem as fases de quando a mãe descobre que o filho é deficiente, que é a fase do luto, alguns pais têm a fase da rejeição, e depois entra a fase do extremo cuidado com o filho.
É como se o filho fosse de vidro, fosse quebrar. Então, essa mãe, quando ela veio falar comigo, ela falou das dificuldades da filha e ainda me falou assim, olha, eu queria que você preparasse ela para a vida. Não somente a disciplina da sala, porque eu sei que eu não vou ficar com ela para sempre. E sei que, assim, que ela tem um irmão mais velho, e sei que o meu filho também não vai ser tão cuidadoso quanto eu, e não vai ter paciência com ela. Então, o que eu trabalhava no paralelo com ela? Questão de horas, questão monetária, porque ela não conseguia reconhecer notas, questões, assim, do viver também no dia a dia. Porque um aluno de educação especial é tão protegido que os pais têm medo. O meu aluno que trabalhava o ano passado, a mãe controlava ele por GPS. Porque, como ele era muito comunicativo, muito extrovertido, ele brincava com as pessoas na rua. Ele mexia com as pessoas na rua. E não é todo mundo que entende. Então, a mãe controlava ele por GPS, a hora que ele chegava até o trabalho e na hora que ele voltava para casa. Porque não é todo mundo que entende esse aluno. Se você vê alguém mexendo com você na rua, você vai pensar que a pessoa é louca ou que ela vai te bater no meio da rua. E não, ele assustava as pessoas na rua. Então, eu ficava assim, João, não pode. Não é todo mundo que sabe o que você tem. Aí até os professores regentes, quando via ele na rua, falavam. E ele dá conta da vida de todo mundo. Você vê assim, ele é autista, mas ele é extremamente inteligente. Ele contava o que eu fiz no final de semana, ele contava que ele viu tal professora no Facebook que estava fazendo tal coisa, que tal professor fez outra coisa. Ele conta a vida de todo mundo. Então, existe os níveis da deficiência e eles sempre dão o seu jeitinho de estar desenvolvendo. O aluno ser introvertido realmente tem que ser trabalhado muito, mas não é uma coisa que a gente vai chegar a fazer um aluno ser um aluno comunicativo, porque está dentro dos limites dele. Ela não gosta de apresentar trabalho. Para ela não gosta de comentar em rodas de conversa. Então, o professor tenta fazer com que ela apresente, mas também não força para não ser frustrante para o aluno. A Júlia coloca aqui também que um primo dela que demoraram muito para aceitar os pais, né? Então, hoje ele sofre muitas consequências disso em várias questões. Porque quanto mais cedo, né, Flaviana? Sim. E é uma questão, assim, muito trabalhosa. Porque quando minha filha nasceu, né, ela me deu um pouco de trabalho na questão da fala, da fralda. E aí me questionaram assim, será que sua filha não é autista? Você tem que diagnosticar até os 3 anos, porque consegue estar trabalhando para que o aluno amenize um pouco. Então, eu também tive a fase do luto, de não aceitar, do medo da minha filha ter alguma deficiência, ser portadora de alguma deficiência. Procurei diversos médicos, exames, tentei ir para Campinas, fazer tudo que eu podia. E, na verdade, era excesso de mimo. Então, foi uma questão, assim, que eu consegui resolver com psicólogo e fono. Então, é aquela coisa que a gente vê assim, nossa, casa de ferreiro, espeta de pau, né? A mãe pedagoga e a filha mimada ao extremo. E acabou, assim... eu tive a fase que, não, a minha filha não tem nada, ela não vai ter... Mas também eu tive aquela fase que eu falei assim, não, se ela tiver, tudo bem, mas eu vou tentar me aperfeiçoar ao máximo na deficiência que ela tem para conseguir estar ajudando ela. Então, quando eu peguei esses 2 alunos autistas, eu já tinha uma base mais ou menos, né, do transtorno do espectro autista, mas a mãe desse meu aluno que trabalhava, ela dá palestras sobre autismo, sobre alunos autistas. Então, eu aprendi muito com ela. Ela me contou, porque ela tem 3 filhos autistas, mais o marido.
Então, e cada filho tem um nível que afetou o autismo neles. Então, a mãe falou que ela fazia contenção da criança. Então, eu fui pesquisar, fui estudar bastante sobre a deficiência deles. Então, todo ano é um desafio novo, é um estudo novo, porque a gente precisa estar ciente de tudo o que aquela deficiência que o aluno tem pode causar nele, porque cada deficiência, cada aluno é diferente. A Júlia completou aí, né, que tudo que esse menino, ele foi tão mal compreendido que ele apanhava sempre, né, apanhava porque não comia, apanhava porque dava trabalho na escola, fazia xixi. Então, isso tudo, e hoje eles estão passando uma questão muito complicada com a questão da sexualidade deles, né. A barreira deles na questão sexual é um pouco diferente, dependendo aí do tipo de deficiência. E eles não conseguem ter os mesmos conceitos que as crianças vão formulando ao longo da vida. Assim como eles têm a dificuldade de aceitar, por exemplo, assim, um menino tem a dificuldade de aceitar da menina, ela falar não, eu não quero ser com você, eu não quero. Eles não aceitam, eles têm muito essa dificuldade. Esse meu aluno era apaixonado numa aluna da sala. A menina... E até o dia que ele foi na praça com a mãe e viu essa menina com um namorado. Aí ele chegou na segunda-feira querendo morrer, porque o amor platônico da vida dele não correspondia a ele. E a menina também se fazia desperta, né? Porque ela aceitava os presentes dele, os mimos dele, mas não tinha aquele interesse nele. Aí foi assim, eu tive que trabalhar bastante, a conversa com ele, falar, olha, você ainda é muito novo, tem muito para viver, vamos formar primeiro, fazer uma faculdade, que você é muito capaz de fazer uma faculdade, ele gosta muito de história, decorava datas, assim, melhor que eu. Então, ele conseguia falar, então eu falei assim, você não pensa em fazer uma faculdade de história? Assim como eu tive um aluno que também é autista, só que ele ficou comigo 2 meses só. Ele era superdotado. Porém, ele tinha fobia social. Ele não gostava de ficar dentro da sala. Quando a sala estava muito agitada, conversando muito, ele saía correndo da sala. Ia para a biblioteca, pedia para ir embora. E aí, numa conversa com ele, a mãe tentou colocar ele no Instituto Federal, porque ele era muito inteligente. Ele olhava, assim, um cálculo de matemática, ele me dava a resposta sem nem fazer a conta. Aí eu falava assim, mas como que você chegou nessa resposta? Porque eu sei. Aí, e assim, quando a aula estava muito chata para ele, que ele já sabia tudo, ele começava a escrever no caderno números. Lia 1, 2, 3, 4, 5, até acabar a aula. E eu não podia nem tocar nele. Aí a mãe dele tentou colocar ele no IF, ele virou para mim e falou assim, olha, as respostas da questão 1, 2 e 3 era tal coisa, mas eu respondi errado porque eu não quero passar no IF. Então, ele mesmo boicotava a mãe. Então, até mandei uma mensagem para ele, falei assim, você deve estar gostando da pandemia, né, porque agora o ensino está à distância, ele deve estar amando, porque ele não encontra com ninguém. Então, cada aluno tem sua especificidade, é muito difícil. Tem até uma pergunta da Patrícia aqui, que é sobre a pandemia mesmo. Ela fala, hoje, se fosse falar, né, da maior dificuldade, qual seria a tua na pandemia? O contato com a aluna. Porque, como eu posso dizer, meu contato com ela está estritamente profissional. Eu não consigo me aproximar dela, conversar com ela. A questão da disciplina até que não, porque como a gente trabalha muito com tecnologia assistiva, a gente consegue estar fazendo essa adaptação com ela. Mas eu não consigo saber se ela está conseguindo aprender ou não. Porque ela está fazendo atividade, está entregando, mas eu não sei. Porque ela não conversa comigo de outras formas. Ela até conversa comigo pelo WhatsApp, aí ela fala assim, eu já fiz o de matemática. Teve alguma dificuldade? Ela, não.
Então, é o que eu acho muito difícil. Porque, assim como tem aluno que se deixar te mandar mensagem o dia inteiro, sábado, domingo, à noite, feriado, ela não. Ela é só o horário da aula e monossilábica. Então, a minha dificuldade hoje em dia é o contato com ela. Converso com a mãe, sei o que está acontecendo na vida dela pela mãe, mas com ela mesma é estritamente sobre a escola. E eu acho que você pegou o maior desafio, mesmo que esse momento deles aí no ensino médio, né? E quando a gente Sim. fala na questão da sexualidade e a pessoa compreender, pensa o turbilhão de hormônio fervendo no corpo dele, né? Descontrola. Qualquer adolescente, sem nenhum comprometimento, se descontrola, né? E aí, para eles, é mais difícil, e para o professor de apoio, mais ainda, né? Então, E para os pais, mas a Júlia comentou aí, mas nós falamos exatamente dessa questão que ela colocou, viu, Júlia? Quanto mais cedo ele fosse trabalhado, melhor, né? Professoras, vocês vão trabalhar com a faixa de ensino fundamental aos iniciais. Resgatem isso tudo, porque a Flaviane falou de uma questão que ela carrega, muitas vezes sozinha na escola, porque aí, também na minha observação, não sei se eu estou errando, né? Uma maneira de se jogar tudo nas costas do professor de apoio. Até o professor de AE se mantém distante. Eu dei uma coisinha para ir lá na sala de AE, e o professor de apoio acaba pegando a responsabilidade total, né? Tudo que vai se fazer, joga como se fosse responsabilidade sua. Nós trabalhamos muito com a rejeição também. Tem muitos professores que não aceitam o professor de apoio, não aceitam as adaptações. Tem professores que são uma belezinha, agora tem professor que vê o professor de apoio como uma pessoa que está avaliando o trabalho dele. E não é isso. Nós não estamos lá para avaliar. Dando, por exemplo, igual você colocou lá na análise combinatória, né? Qual é a melhor maneira? Você visita na gravura. Que coisa fantástica que eu achei aquilo. Eu vou até falar para meu marido, que é professor dessa área aí. E tem alunos. E aí, você vê lá, combinou roupa, então ele começa a entender, né, de uma forma, o conceito de combinar, para depois, um dia, quem sabe, a gente ir avançando. Mas o professor não, ele quer que ele faça no número, muitas vezes. Sim. Cálculo. E complicado. uma parte boa do PET, né? Não sei se vocês estão sabendo que o Estado tem o plano de estudo tutorado, que o governo lançou como se fosse uma apostila. Essa apostila tem 4 semanas de todas as disciplinas que trabalham com os alunos, que os alunos fazem os exercícios desse PET. Falta explicação, sim, tem os seus defeitos, mas ele trabalha de uma forma muito construtivista. Eles chegam no cálculo, mas eles têm muito, assim, a parte do construtivismo, o embasamento. Por que eu preciso trabalhar ondas com os alunos? Sombra, em física. Eu tive que fazer aula particular de física, porque eu tenho muita dificuldade. Mas essa questão da teoria eu achei muito interessante. Trabalhou muito desenho, porque para um aluno de educação especial, a parte que ele consegue tocar, que ele consegue ver, ele entende melhor do que eu chegar lá e falar para ele, olha, a fórmula de Bhaskara é essa, aplica. Para que ele vai usar Bhaskara na vida dele? Entendeu? E assim, é o segundo ano que eu faço, é a terceira vez que eu faço segundo ano, né? Então, agora eu já aprendi a matéria, mas eu tive que estudar muito. Olha para você ver que quanto desafio, né? Uma questão, você está ali para facilitar para o aluno, mas você tem que acabar envolvendo o conteúdo. Sim, embora os professores de química e eletrônica querem morrer ao me ver, porque eles me veem e perguntam coisas. Então, assim como a Andrea, né? Ela me vê e pergunta as coisas. Mas olha para você ver, a Sol já está lá querendo entrar na sala. Olha, esse é o papel da Flaviane, falar assim, ó, sua aula acabou, sua aula. Flaviane, mas foi tão interessante. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode, Carol. Entra aí, Carol. Por favor. Até duas.
Flaviane, como que funciona para ser, igual você falou, queria ser voluntária eu sempre quis ser da DEFIP. Eu tive um contato muito maravilhoso no meu ensino médio com a DEFIP. Porque meu professor, até que era o Chico, que eu estava conversando com o André, que até por causa dessa pandemia ia dar uma palestra pra gente e foi cancelada. Foi ele que me levou, ele me fez ter contato e foi sensacional. Mas eu nunca funciona. Se é direto lá, se tem que recorrer à prefeitura. E também outra pergunta é sobre a questão dos pais. Tentei falar que você está falando dos pais, mas o assunto estava muito bom, eu nem intrometi. Teve algum caso que realmente o pai ainda nega o filho? Que isso é muito visível, de tipo assim, nossa, como que essa criança vai para frente se nem o pai dele aceita ele da maneira que ele é? A primeira pergunta que você falou, né, a questão do ser voluntário, eu fui na APAE, preenchi uma ficha, aí até a questão pela minha tia trabalhar lá acabou sendo um pouquinho mais fácil, mas a gente passa por uma avaliação pela psicóloga, pela assistente social e pela terapeuta ocupacional. Então, ela avalia, pra ver, até por questão de eu ser menor de idade, ela me avaliou psicologicamente se eu conseguiria estar numa APAE. E, assim, me falaram que tinha alunos que são agressivos. Eu tinha uma aluna da minha tia que ela me batia. Então, é aquela questão que eles avaliam muito o psicológico da gente para ver se a gente também não vai revidar o aluno, né? Porque ali, por mais que eu fosse menor de idade, eu estava ali como se eu fosse uma profissional. Então, eu tinha que me portar como tal. Então, eram feitas, né, avaliações por ano, até a questão, assim, da turma que ia pegar. Igual minha tia nunca trabalhou com adultos. Então, eu via os adultos, mas eu não tinha contato com os alunos adultos. Eu ficava mais com os alunos menores. Então, eu acredito que na DEFIP seja da mesma forma, ligar lá e tentar. Eu tentei na Tarso, mas eu ainda não consegui. Até por questão de tempo também, porque eu não consigo, porque eu trabalho de manhã e à noite. Então, eu tenho a parte da tarde só livre. Então, eu não consegui ainda um horário. Mas ainda pretendo, porque eu quero muito aprender Libras. A tarde também mexe bastante comigo. Sim. Até pelo fato da Tawane estar na nossa sala e eu tenho um contato muito bom com ela. E isso me motiva mais ainda. Agora, a questão dos pais, tem pai que realmente não aceita o filho, assim, não na questão, assim, do amor, do carinho, mas tem pai que leva o filho para a escola, mas tanto faz, tanto fez, ele tá ali para ter com quem deixar enquanto ele trabalha. Ou para aliviar um pouco o peso que é cuidar de um filho, por exemplo, cadeirante, com paralisia cerebral. Então, tem essa questão também. Porque aí, por exemplo, um aluno que é mais comprometido, ele vai de manhã numa APA e à tarde no ensino regular. Então, o pai tem, vamos dizer, esse tempo livre. Agora, assim como tem pai que é completamente diferente, tudo que ele pode fazer para te ajudar, ele faz. Ele te ajuda com as pranchas, ele te ajuda com atendimento ao aluno, mas tem muitos alunos que são muito comprometidos e os pais não te ajudam em nada. O trabalho que é para ser feito em casa também, ele não ajuda. Então, acaba pesando um pouco mais o professor de apoio, porque tudo que ele teria que trabalhar em casa, com a família, ele tem que trabalhar tudo na escola. Então, nós não ficamos, assim, 100% do tempo dentro da sala de aula. Às vezes é necessário a gente ir para uma sala mais tranquila, para estar explicando a matéria, para estar passando essa atividade para o aluno. Mas eu falo Muito obrigada. tanto, né? Gente, infelizmente, olha só, quem diria que nós já conversamos esse tempo todo, hein? Que delícia. Então,
Eu achei que ia ser tão rápido, porque eu sou muito afobada, eu falo muito rápido. Mas para a gente é uma coisa assim muito importante, porque a gente está vendo que a inclusão está caminhando diferente em cada escola, né? Mas cada uma a seu tempo. E são Tomara que melhore muito mais. Vai, eu tenho certeza. E desde que eu entrei na sala, eu falei para as meninas, Minas tem uma característica diferente. Ela avança na inclusão desde a década de 90, quando acabaram com as salas especiais, né? Até esse momento aí de estar colocando o professor de apoio e não professor cuidador. Então, quando vocês ouvirem o vídeo lá da Mantuan, cuidador é outra coisa. E assim como tem muitos professores que não aceitam a inclusão ainda. Exato. Flaviana, mas a tua experiência é riquíssima, eu tenho certeza que as meninas ainda têm Espero muito... ter ajudado. Você vai voltar. Vocês gostem, queiram entrar também nessa área, né? Porque é maravilhosa, muito gratificante. Fazer um seminário depois, mais no final, para fechar, e as meninas vão já conhecer o seu trabalho, aí já vão direcionando perguntas, né? Eu agradeço a participação sua e de coração. Obrigada a você pelo convite, eu adorei. Foi muito rico, muito mesmo. Você tem propriedade para falar. Muito mais que bom que gostaram. Está trabalhando há muito tempo. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, meninas, também, pela participação. Tchau, meninas. Beijo. Tchau, Depois obrigada, encaminha Flaviana. a gravação, Flaviane. Caminho, pode deixar. Vou interromper agora. Você viu aí, tá cheio de elogios para você.